Uma vida de entusiasmo. Propus esse tema e quando me veio à mente esse tema, na verdade eu tinha primeiramente a mensagem e precisava de um tema. E eu não encontrava um tema adequado. Confesso que não fiquei muito satisfeito com esse tema ainda, não fiquei muito entusiasmado com esse tema, uma vida de entusiasmo, né? Mas o fato é que eu não consegui outra coisa, outra ideia de tema melhor do que esta. Não que não pudesse haver, mas é que essa palavra entusiasmo me perseguiu durante toda a semana e vinha-me muitos temas que eu poderia colocar na mensagem, mas eu tinha que colocar a palavra entusiasmo dentro do tema. E aí ficou assim mesmo, uma vida de entusiasmo. Eu espero que com essa mensagem os irmãos possam ficar um pouco mais entusiasmados, portanto. Amém, queridos? Interessante que essa palavra entusiasmo, eu estava olhando sobre o seu significado, e eu pude trazer aqui 3 conceitos da palavra entusiasmo, né? Ou que seja o adjetivo entusiasmado, uma vida de entusiasmo, que são 3 conceitos progressivos. Eles vão ganhando, a cada degrau, a cada passo da conceituação, vai ganhando uma dimensão maior, até chegarmos na dimensão mesmo metafísica da coisa, que para nós é o que mais importa. Encontrei nos dicionários que a palavra entusiasmo significaria, num primeiro momento, simplesmente uma alegria extrema, um arrebatamento, um êxtase, uma explosão de alegria. Nesse caso, quando se vai fazer uma viagem ou vai ter um grande evento, então você fica ali, de certo modo, muito alegre, envolvido naquilo que vai acontecer, que você vai experimentar, e aí você fica entusiasmado, com uma certa dose de alegria, uma certa explosão de alegria, e quando mesmo experimentando o acontecimento, você fica num certo êxtase. Então, os dicionários dizem que a palavra entusiasmo significa, no primeiro momento, simplesmente isto: arrebatamento, êxtase e uma explosão de alegria. E é verdadeira essa definição. Mas, indo um pouquinho mais adiante, olhando com mais cuidado a palavra entusiasmo, nós encontramos uma segunda conceituação, evidentemente que provém da primeira, mas ela é um pouco mais aguda, mais intensa, mais orgânica, diríamos assim, quando diz que entusiasmo é um ardor que impulsiona alguém a realizar algo. E nas minhas leituras eu fui lendo um pouco mais e aprofundando, e cheguei à ideia de que ardor ainda não seria uma palavra muito adequada, mas que o entusiasmo seria uma força interior que nos motiva, que nos leva a prosseguir, a avançar, a continuar. Ou seja, não há como viver bem nesta existência nossa, com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas adversidades, se você não tiver um mínimo de entusiasmo, uma razão para continuar, uma razão para prosseguir, uma força interior que te impulsiona a seguir adiante, a não desistir, a continuar, né? Mas, então, olhando ainda essa palavra, agora pelo viés da etimologia, eu cheguei exatamente onde eu queria que chegasse. A palavra entusiasmo, do grego entusiasmos, significa possuído por Deus. Ou seja, uma pessoa entusiasmada, no sentido próprio da palavra, segundo a sua origem, quando nasce a palavra, vocês sabem que as palavras nascem no tempo, né? Não tem como exatamente precisar esse nascimento, mas o fato é que a palavra ela nasce e com o tempo essa palavra ela vai sendo despida
pouco a pouco, do seu significado real, primário, original. E aí, com o tempo, com os anos, e acontece das pessoas usarem a palavra no sentido de mera alegria, né? A pessoa está alegre, fala, como você está entusiasmado, um aluno entusiasmado. Se você for mais profundo, filosoficamente, fala assim, puxa, você tem uma vontade, né, potente de viver, de seguir adiante. Você é uma pessoa entusiasmada, não só porque está num momento transitório de uma alegria temporária, mas você continuamente tem uma força que te impulsiona, que faz você agir, que faz você levantar uma razão, um motivo, uma causa. E enfim, até que então nós chegamos no ponto que a palavra, quando você resgata então o seu sentido, uma pessoa entusiasmada quer dizer de fato uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa plena de Deus, uma pessoa possuída por Deus. E isso está totalmente de acordo com a verdade de Deus revelada acerca do homem. O homem é um ser completamente diferente de todas as outras criaturas que nós conhecemos desta criação. O homem é um ser distinto, porque afinal, quando Deus criou o homem, nós encontramos essa revelação claramente dita lá no livro do Gênesis, que quando Deus cria o homem, Deus o cria com um certo grau de parentesco entre o Criador e a criatura. Uma das grandes verdades, que inclusive tem sido perdida ao longo dos tempos, é a ideia ou a verdade de que o homem, ele não somente ele é criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele é criado à imagem e semelhança porque Deus não o criou de qualquer modo. Deus não teve nenhum modus operandi para criar o homem que fosse semelhante ao que ele usou para criar as demais criaturas. Pelo contrário, Deus deu ao homem aquilo que há de mais essencial em si mesmo. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O que, se você ler no sentido original, Deus soprou o seu próprio espírito para dentro do homem, de modo que o homem, ele agora, como alma vivente, como um ser criado pelo sopro divino, e é somente a partir do recebimento desse espírito divino que o homem, ele venha de fato à sua existência. Até então, ele era apenas um boneco de barro, né? Usando aqui a linguagem antropomórfica, para os irmãos entenderem que ele só surge mesmo como alma vivente quando o Senhor sopra no homem o seu próprio espírito. E o homem, portanto, agora é um ser não somente material, mas ele também é um ser espiritual. O homem, como diria um certo filósofo passado, cristão, todo homem tem a sua alma crística por natureza. Lógico, é o próprio sopro divino, que é o logos divino, que é aquele que tudo cria, que habita em nós, que está em nós, como a nossa parte mais essencial, a quintessência do nosso ser é o próprio Deus. E, portanto, o homem, ele, de certo modo, ele é um ser divino, nesse sentido. Porque ele não é como um mero animal, né? Ele é um homem, é um ser criado, e ele é participante dessa natureza divina, dessa essência divina, desse sopro divino, do Espírito divino, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ocorre, portanto, que o homem, como diz o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Atos capítulo 17, que Deus criou o homem para buscar a Deus. Então, logo daí você tira a ideia de que o homem, a despeito do tempo em que ele tenha existido, do lugar que ele tenha existido, a despeito das religiões prevalecentes do seu tempo, o fato que o homem, em natureza, ele é propenso, na sua própria natureza, para buscar o Criador. A ideia de Deus não é algo que vem de fora para dentro. A ideia de Deus não é algo que foi simplesmente inventado. Eu sei que existem vários argumentos de ateus que dizem que o homem é uma necessidade, Deus é uma necessidade do homem, né?
Até me perguntaram uma vez, mas você não acha que Deus é uma necessidade do homem? E o homem, devido à sua insegurança, devido aos seus medos, aí ele cria a ideia de Deus para lhe dar um pouco de conforto, um pouco de segurança, como que uma muleta para ajudá-lo na sua trajetória, na sua trágica existência. Eu disse, você falou uma coisa muito certa. Deus é uma necessidade humana. Mas não que o homem tenha necessidade em si mesmo e por isso criou um Deus. Não, porque o homem foi criado divino. O homem tem uma parte espiritual dentro de si que o impulsiona. Onde quer que há homens, onde quer que houvesse homens, não importando as condições, a cultura, o fato é que em todos os tempos, em todos os lugares, todos os homens buscaram de algum modo a Deus. Paulo, quando fala sobre essa verdade, ele diz que, embora os homens tenham sido criados para buscar a Deus, é improvável que o homem de si mesmo encontre esse Criador, uma vez que o homem está cego, né? Como Paulo diz, que o homem anda como que buscando a Deus pelo seu tato, né? Como se o homem não pudesse enxergar, mas independentemente se é pelo tato, em razão da sua cegueira, o fato é que todos os homens buscam a Deus. Existe uma propensão dentro do homem, uma inclinação dentro do homem para que este homem busque a Deus de alguma maneira, ainda que nesse percurso o homem erre, mas o fato é que essa busca incessante em todos os homens, em todos os tempos, é a prova de que o homem, ele tem essa parte espiritual que precisa de ser tocada, precisa de ser contatada, precisa ser tocada, para que esse homem então, conectando a sua alma ao seu espírito e ao seu corpo, ele possa ter de fato uma existência plena. Ou seja, uma vez que o homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito, para que ele tenha uma vida plena, ele precisará desenvolver bem essas três partes da sua existência: o corpo, a alma e o espírito humano. Por isso que Paulo vai explicar, ele diz no livro aos Filipenses, que no último dia, quando fala último dia, é lógico, essa é uma expressão escatológica para se referir que essa nossa história, ela caminha para um desfecho. Não para um encerramento, mas para um desfecho, porque a história está repleta de situações que reclamam um fim, uma decisão, não é? Paulo diz então que neste último dia, todos os joelhos irão se dobrar diante de Deus, e toda língua haverá de confessar que Jesus é o Senhor. Quando eu leio esse texto, eu não tenho como não ficar, de certo modo, entusiasmado. Confesso que outrora, ao ler esse texto de Filipenses, capítulo 2, salvo engano, versículo 10 e 11, eu não podia entender, até que então, quando compreendi que todos os homens são participantes dessa natureza divina, e portanto, todos os homens, indistintamente, são filhos de Deus, e porque todos os homens têm o Espírito de Deus, que o faz filho de Deus, então é essa área espiritual própria do homem que Deus lhe deu no ato da criação, que de alguma maneira é como se fosse uma força de atração, conduzindo este homem para Deus. Ou seja, o homem ele tem como uma espécie do fenômeno tropismo. Assim como uma planta, ela vai crescendo e ela vai buscando a direção do sol, vai sendo atraída pela luz, pelo calor. O homem também, ele tem dentro dele essa busca. E quando Paulo diz que todo joelho há de se dobrar diante de Deus, e que toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, ora, esse texto para mim está muito claro. Toda boca há de confessar. Não diz que toda boca ou toda língua há de dizer, há de simplesmente declarar, mas há de confessar. Confissão é algo mais profundo, é algo do coração. E dobrar o joelho diante de Deus implica o reconhecimento e a adoração
diante daquele que é o único digno de ser adorado de fato e de verdade. Ou seja, todos os homens eles caminham nessa direção do reconhecimento de quem é o nosso Deus e de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorre que, a despeito de o homem ter sido criado para esse fim, em Gênesis você vê o modo como Deus cria o homem, com essa região espiritual chamada espírito humano, como no Apocalipse, né, ou nos livros ou textos apocalípticos ou escatológicos, aponta para esse final, em que todos haverão de ter se voltado para Deus. Entre o Gênesis e o Apocalipse, nós temos uma história de muita angústia, de muita tristeza e de muito sofrimento. E não se pode, portanto, nessa história, grosso modo, olhando o todo da humanidade, dizer que os homens criados para ser cheios e possuídos por Deus, vivam de fato cheios e possuídos por Deus. Eu sei que o homem foi criado para isso, e que a história humana tende a chegar no seu clímax, tendo todos os homens chegado a essa apoteose, né, a essa experiência de tocar esse ser divino dentro de si, quando todos reconhecerem quem é Deus. Mas o fato é que o meio em que nós vivemos é uma história ainda marcada por muita angústia, muita tristeza, e sobretudo a palavra mais adequada seria por um vazio tremendo. A humanidade, inclusive, vivemos nesse século com grandes doenças da alma. A depressão, síndrome do pânico, a tristeza profunda, a falta de um sentido da existência. Pessoas, às vezes, têm de tudo. Tem uma boa família, tem uma boa estrutura financeira, tem uma boa formação intelectual, tem um bom trabalho, tem um bom emprego, tem uma boa condição financeira. Talvez poderia comprar tudo o que ela quisesse, menos a satisfação interior, menos o entusiasmo, menos uma vida plena de Deus, uma vida possuída por Deus, menos uma vida completamente satisfeita quanto à razão da sua existência. Ou seja, a despeito de tudo que você tenha e possua e conquiste, essas coisas não são suficientes para te fazer uma pessoa plena. O Marcinho pregava aqui na semana passada, e ele falou duas ou três frases bastante interessantes. Não chegou a desenvolver bem a ideia, mas eu fiquei pensando como é que talvez os irmãos receberiam aquela palavra, né, sem uma explicação mais detalhada. Quando ele disse que muitas coisas, inclusive as coisas boas, podem ser coisas perversas, no sentido de que você estuda, você quer uma graduação, depois você quer o emprego, você quer adquirir, você quer possuir. Ou seja, em que sentido essas coisas boas, elas podem ser perversas? Essa é a grande pergunta. Porque, de certo modo, nós devemos viver uma vida de equilíbrio. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás, que dizia o seguinte: você tem que viver em relação a Deus como se Jesus fosse voltar amanhã. Ou seja, a sua vida espiritual em relação a Deus deve ser vivida como se Ele fosse voltar hoje. Vamos ser bem mais próximos. Ou seja, uma vida espiritual intensa, entregue. E com respeito à sua vida humana, material e terrena, você tem que viver como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Ou seja, se Jesus vai voltar daqui a 200 anos, poxa, eu vou precisar de quê? De uma casa. Porque 200 anos, né, é muito tempo. Eu tenho que ter uma casa para me abrigar. Eu tenho que pensar nos meus filhos, na formação dos meus filhos. Porque Jesus não vai voltar agora nos próximos 2 ou 3 anos, e sim daqui a 200. Estamos trabalhando aqui uma ideia hipotética. Você tem que projetar os seus filhos ou não? No mundo da educação formal. Então, assim, deve-se haver um equilíbrio muito grande. O equilíbrio entre a vida humana e a vida espiritual. As duas coisas precisam andar juntas. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala contra alguns irmãos que na igreja de Tessalônica, em nome da vinda de Jesus, eles não queriam trabalhar mais.
Ah, porque Jesus está voltando, então não vamos mais trabalhar. E aí esses irmãos ficavam nas casas de um e de outro, almoçava de manhã na casa de um, jantava na casa do outro, dormia na casa de um terceiro, ia fazendo uma escala, um revezamento, estava ficando pesado para os irmãos, estava criando problema com as esposas, aí o marido tentando ajustar daqui, e a mulher não dá certo, não funciona, vamos mudar essa história. Paulo teve que escrever, usar parte da sua epístola para tratar dessa questão. Mas quando é que essas coisas materiais se tornam perversas, portanto? Essa é uma pergunta que você tem que pensar durante essa ministração. Paulo diz que nós devemos usar das coisas deste mundo como se delas nós não precisássemos. Ou seja, somente quando você tem as coisas do mundo como sendo o seu maior objetivo, o seu principal objetivo, quando você quer ou deseja, mesmo inconscientemente, de alcançar a sua plenitude interior, a sua realização enquanto homem enquanto ser humano, nas coisas deste mundo. Nada do que você consiga conquistar deste mundo poderá te dar uma plenitude enquanto ser criado para ser possuído por Deus. Ou seja, você pode adquirir todas as coisas deste mundo, com o seu trabalho, com a sua força, com a sua capacidade, mas sem Deus você não será pleno. Sem Deus você não terá plenitude de vida. Somente alguém cheio de Deus é capaz então de viver neste mundo, possuindo muitas coisas, mas não sendo possuído por elas, ou mesmo não possuindo nada, e ainda assim ser uma pessoa plena em Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz tudo posso, e muitas pessoas leem esse texto e só leem esse versículo e aplicam-no de maneira inadequada, porque a ideia que muitos têm é: tudo eu posso, uma ideia de que você é o super-homem, é o todo-poderoso, pode conquistar, pode alcançar, pode avançar, pode realizar. Mas o que Paulo está colocando, ele fala assim: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece para que eu possa ser humilhado e também ser exaltado. Ou seja, nem a humilhação, nem a exaltação temporal para Paulo tinha valor absoluto. Ou seja, se me humilharem, eu passarei pela humilhação como um bom cristão deve passar. Mas se eu for exaltado, também serei exaltado, como um bom cristão pode ser exaltado sem se exaltar. Vocês entendem? Ele diz: eu posso passar fome, necessidade, mas também eu posso ter abundância. Ou seja, eu posso ser próspero ou não. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então olhem para o apóstolo Paulo, para esse exemplo do apóstolo Paulo, e vocês vão perceber como que o apóstolo Paulo, ele era um homem plenamente equilibrado. Porque tem uma linha de pensamento que diz: para você ser uma pessoa plena, você tem que ser um monge, tem que sair da cidade, tem que morar num mosteiro, tem que ir para uma montanha, tem que ser uma asceta, tem que ser homem de jejum, não pode comer bem, não pode comer bastante, não pode ir para a churrascaria, você não pode vestir uma roupa melhor, você não pode sorrir, você não pode ter alegria, você tem que viver mesmo uma vida, aquela vidinha, sabe, aqueles crentinhos, vida ruim, né? Quando não está jejuando, está comendo um bolo e tomando Coca-Cola. Misericórdia. Ou está jejuando ou comendo bolo com Coca-Cola, gente. Não está tomando um vinho gostoso, um vinho do Porto, não pode, porque o vinho trará alegria, e Cristo não pode ter alegria. Não é assim que pensam? Mas tem uma outra linha que diz: não, que você é servo de Deus, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ter casa, tem que ter empresa, tem que ter fazenda, tem que ter carro do ano, tem que ter dinheiro, tem que ter tudo. E Paulo diz: não, gente, para. Vocês não estão entendendo. O homem, quando criado por Deus, ele foi criado segundo um propósito. O homem foi criado para ser habitação de Deus, para conter Deus, para ter Deus como a razão da sua existência.
E, portanto, só Deus pode planificar de fato o homem, de modo que quando esse homem é planificado por Deus, ele passa por dificuldades, ele não perde o entusiasmo da vida. E quando o homem, esse mesmo homem, então ele é exaltado, ou ele é próspero, ele sabe não ser possuído por essas coisas. Porque imagine só uma pessoa, né? Lembrei agora do Chicó, do Alto da Compadecida, né? Fico pobre, fico rico, fico pobre, fico rico. Imagina só uma pessoa que tem muitos bens. Quem não tem bem nenhum, igual eu e vocês todos, eu imagino, a maioria, tem uns 3 ou 4 aqui que tem alguma coisa. Mas de todo modo, quem não tem nada, quando perde qualquer coisa, não perdeu nada, não tem nada, né? Não tem nada. Se bem que tem uns que passam a vida toda dizendo que não tem nada. Quando dá uma enchente, diz que perdeu tudo. Até agora não tinha nada. Vem a enchente, perdeu tudo. Aí perdeu tudo, você não tinha nada. Não tem essa ideia? Mas o fato é esse mesmo. Então, pense comigo neste momento. A pessoa não tem nada. Se perder alguma coisa do nada que tem, não está tudo bem, vai seguindo. Agora, como fica o coração e uma alma de alguém que tem muito e acorda no dia seguinte sem nada? Muitas pessoas se matam. Se matam. Me recordo que já ouvi alguns comentários de pessoas que chegaram a se suicidar quando no governo Collor foi tirada a poupança das pessoas, não foi? Foi retida. A pessoa acordou todo dia, não tinha nada, porque estava tudo na poupança. Toda a sua esperança, todo o seu entusiasmo, toda a sua existência, não tinha mais nenhum motivo para viver. Então a grande questão é que nós, para vivermos bem nessa vida, sempre equilibrados num lado ou no outro, nós precisamos primeiramente entender essa suprema verdade acerca de nós mesmos. Não é? Como diz Dostoiévski, há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Entenda isso. Ora, se todos os homens entendessem isso, que há dentro de você um vazio, lógico, isso é metafórico, né? Porque até um paradoxo, se há dentro de mim um vazio do tamanho de Deus, meio como pode ser? Mas a ideia é que o homem foi criado para ter essa experiência interior com Deus na sua vida, preenchendo e dando sentido à sua existência, dando sentido ao seu viver. Se fizermos uma leitura livre de Eclesiastes 3, versículo 11, quando o pregador diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem, esse texto tem várias aplicações, né? No sentido de que se Deus pôs a eternidade no coração do homem, então o homem tem no coração uma busca por algo eterno. Ele tem um desejo por algo eterno, e esse eterno só pode ser mesmo Deus. Então entenda a questão, entenda um pouco sobre você mesmo. Quando diz, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, tira os seus olhos um pouco das coisas externas. Vamos deixar um pouco de murmurar ou de nos vangloriar no que não temos ou no que temos. Vamos parar um pouquinho e pensar que talvez a nossa grande e maior necessidade seja exatamente nos voltar agora para Deus, para as coisas eternas. E repetindo, não que você vá abandonar a sua escola, o seu trabalho, o seu planejamento de adquirir uma casa ou comprar um carro. Não, você pode fazer tudo isso. E inclusive eu também não somente instruo os irmãos, mas também dou maior apoio para que os irmãos avancem humanamente falando e materialmente falando. Porque quanto mais abençoado você for, mais você poderá abençoar outros. Se você for abençoado com um coração puro, você poderá abençoar outras pessoas, para que elas também, sendo abençoadas, possam abençoar a outros, e assim nós vamos espalhando, a fraternidade, vamos espalhando a caridade, e assim as pessoas vão sendo abençoadas. Mas a despeito de nós podermos
e mesmo de devermos buscar e fazer essas coisas, devemos pensar nas palavras de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu dizia aqui, salvo engano, no querigma, ou na quarta-feira, eu acho que foi no querigma, mas pensem comigo, o quanto que essas palavras de Jesus são desatualizadas. O tanto que essas palavras de Jesus não fazem nenhum sentido para nós. Nós, pessoas, homens e mulheres do século 21. Buscai em primeiro lugar. Você sabe o que é buscar em primeiro lugar? Primeiro, o reino de Deus. Ou seja, nós buscamos muitas coisas. É verdade que nós temos que buscar muitas coisas. Mas Jesus fala, mas o coração de um discípulo de Cristo. Que palavras duras, pastor Josué. Tão difíceis de serem entendidas, de fato e de verdade, e acolhidas e recebidas no coração para a nossa experiência. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E quando ele diz isso, ele fala em referência a tantas coisas que está lá no texto de Mateus capítulo 5 ou capítulo 6, que fala sobre o comer, fala sobre o vestir. E o comer e o vestir são duas coisas básicas, que aqui podem ser desdobradas e multiplicadas em tantas outras buscas e necessidades e não necessidades que o homem está sempre buscando. Como ele dissesse, olha, não é que você tenha que levar isso como um mandamento, como uma regra, né? Como uma ordem, como um estatuto. Porque o estatuto nunca vai ser capaz de mover você ao seu cumprimento. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos muitas buscas, não temos? Amanhã mesmo você tem um início de semana cheio de coisas a serem resolvidas, a serem buscadas, a serem conquistadas. Você vai para a faculdade, você tem um trabalho para fazer, uma prova para fazer, você vai estudar para passar num concurso público e deve fazer, você está comprando uma casa, adquirindo um carro, vai ver um novo emprego, um novo investimento. Você tem muita coisa para fazer. Você tem seu projeto de vida, seus filhos que virão ou que já existem, sua esposa, um casamento, um plano de saúde, uma aposentadoria, uma mudança de residência. Estamos cheios de coisas e temos muitos planos e muitos projetos e muitos desejos e muitas necessidades. Mas Jesus fala que você entenda, que o discípulo de Cristo entenda que o reino de Deus, ele, quando compreendido o seu valor, ele é colocado em primeiro plano na vida de uma pessoa. De sorte que tudo mais são coisas que serão acrescentadas. Por que nós não tomamos essa ideia de Jesus, essa verdade, e não colocamos diante de Deus em oração? Por que nós não tomamos esse texto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e não começamos a lê-lo, começamos a refleti-lo, começamos a orar baseado nesse texto, e começamos então a enfrentar esse texto com grande responsabilidade, sabendo que nós temos, mais cedo ou mais tarde, de decidir de fato e de verdade pelo que nós vamos viver. Pelo que você vai viver. Essa é uma grande verdade. E o pior, nós seres humanos costumamos descobrir que o reino de Deus é o mais importante. E começamos a decidir e viver pelo reino de Deus porque ele é o mais importante quando a morte começa a bater à sua porta, quando os urubus começam a voar sobre a sua casa. A gente fala de morte, mas ninguém acredita que vai morrer. Ninguém. Eu acredito. Conversa fiada. Quem vai morrer não vive deste modo.
Hein, Tetê? Me fala. Quem vai morrer vive como a Tetê vive? Hein? Ô, Tetê, eu estou brincando com você, Tetê. É porque quem senta aqui na frente sofre. Mas é só para a gente pensar um pouco. Nós temos que pensar. Não exatamente na morte, mas pensar no sentido de que, puxa, eu preciso decidir pelo que viver agora. Enquanto eu tenho tempo de me dedicar àquilo que de fato tem valor. E só pode de fato decidir pelo que viver no sentido positivo, de responder positivamente ao Evangelho, tendo o reino de Deus como a coisa mais importante que há em todo o universo, em toda a existência. Nada é mais importante do que o reino de Deus. E agora todas as demais coisas que Deus me permitir possuir, adquirir, conquistar, alcançar, nós vamos instrumentalizar para o reino de Deus. Por que não começarmos a pensar nessa grande verdade e realidade agora, enquanto você pode? Por que esperar chegar o dia da morte para você falar, puxa vida, quanto tempo perdido? Eu costumo falar que eu não tenho medo da morte. Não tenho mesmo, não. Medo não. Não. Você tem, porque você não entendeu ainda. A morte é uma porta pela qual se adentra para uma outra dimensão. Você vai continuar. Você não vai parar. Agora, nós não queremos passar para o outro lado por causa do nosso apego aqui, às coisas daqui. Ou seja, você não quer deixar o dinheiro no banco. As aplicações, Tetê. Quem vai... não é o quê? Como é que não é? O carro, a casa, a mulher. O Josué pensa assim, eu vou embora. E a Edilane não vai. Ele não quer deixar ela aqui. Porque quando o Josué morrer, a vida da Edilane vai mudar. E ela vai dizer assim, quem morreu foi ele, não fui eu. Ele que ficou viúvo, eu não, estou viva. Não é não, Josué? Todo mundo fala a mesma coisa. Nós não queremos ir para o outro lado, porque nós não queremos sair do meio social, dos amigos, dos churrascos, daquilo que nós somos tão apegados às coisas daqui, que não queremos ir para o outro lado. Mas lá você vai viver. A morte é uma porta, é só um acesso, mas você vai continuar vivinha. Até tem pergunta, mas será? mas se não tiver nada do outro lado, você não vai nem saber que não tem, e nem vai saber que houve. Se não houver, você simplesmente não vai ter mais egoísmo, não vai ter mais vaidade, não vai ter mais inclinações. Ou seja, de todo modo é lucro. Se isso satisfaz a sua incerteza, o fato é que o homem precisa, portanto, pensar no hoje. Ter uma vida de entusiasmo é ter uma vida plena em Deus. Somente tendo Deus dentro de nós, em plenitude, é que nós teremos essa nossa existência minimamente feliz. Felicidade enquanto um estado perene, eterno, de paz, de descanso, de segurança, o que esse mundo não pode nos oferecer. É interessante que a Bíblia fala claramente sobre a nossa situação. Pensa um pouquinho comigo neste momento, porque a Escritura nos traz uma resposta. Por que nós vivemos do modo como nós vivemos? Porque, embora religiosos, embora crente, embora devapiano, nós não temos ainda essa vida de entusiasmo. Porque o entusiasmo de que nós estamos falando é de uma vida em plenitude. Eu ainda quero, persigo e preciso
falar com verdade. Não é falar com dogmatismo, não é falar como crente, mas falar por verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem diz isso tem a sua confiança posta em Deus. E ele sabe que as coisas eternas e espirituais experimentadas em Deus no seu interior não pode ser afetado pelas coisas temporais. Ou seja, fala a verdade, nós andamos ou não andamos ainda com muitas preocupações dessa vida? Vamos pensar um pouco, irmãos. Fala a verdade, qual é a maior? É a nossa confiança no eterno ou as nossas preocupações com as coisas da vida? Nós temos que pensar, refletir. Pregação não é alguém falando e o outro fingindo que está ouvindo. Não, é reflexão. Tomamos as verdades bíblicas e agora aplicamos de maneira prática. Nós temos muitas preocupações. Vivemos em função de preocupações. E talvez essa seja a grande razão por causa da nossa vida vazia, destituída de plenitude de Deus, destituída do verdadeiro entusiasmo. Mas a Escritura nos dá a resposta. Jeremias capítulo 2, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 12. Interessante, enquanto os irmãos vão abrindo aí, mas interessante como que nós, falando aqui da morte, né, Tete? Temos tanta preocupação com a morte, e isso seria um grande motivo para nós nos jogarmos nos braços de Deus, que é a própria vida. Mas não, nós estamos sempre em busca de fazer alguma coisa para preservar a nossa existência. É quando o próprio Jesus diz, o que é o homem, ou o que o homem pode fazer para acrescentar um palmo da sua existência? O que pode fazer o homem para acrescentar um palmo da sua existência? Um côvado, 30 centímetros a mais de existência. Nada o homem pode fazer. Veja o que diz a Escritura, capítulo 2 de Jeremias, versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ou seja, o que se há de anunciar aqui em diante é algo tão grave que é dito que os céus ficarão horrorizados, e os céus hão de ficar estupefatos. Uma admiração descomunal. Ou seja, o que será dito é algo tão absurdo que não é possível ouvir sem que você fique horrorizado ou estupefato. E ele vai dizer, versículo 13: espantai-vos, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Esse é o primeiro mal que o homem cometeu. Deus, nessa metáfora, é apresentado como um manancial de águas vivas. A água como símbolo da riqueza, da vida, da prosperidade, da possibilidade de existência. Falando da água, nem da vida, da própria água. O que seria de nós sem a água? Já imaginou se nós nem existiríamos se não fosse a água? Pelo menos nessa configuração dessa existência. E aqui Deus, falando acerca de si mesmo, diz que Deus é como um grande manancial de águas vivas. Ou seja, águas que não somente possibilitam a vida temporal e terrena, mas a vida eterna. E aqui vai um recado para quem tem medo da morte. Se você tem medo da morte, você precisa então se fiar neste manancial de águas vivas.
Esse manancial representa todas as riquezas de Deus. Ou seja, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está perdido, mas você tem ao seu alcance um manancial inesgotável de tudo quanto você precisa. E esse manancial é o próprio Deus. Mas o homem, na sua temeridade, o homem, na sua ignorância, ele cometeu 2 males contra o Senhor. O primeiro mal era me abandonaram. Eu, o manancial de águas vivas. É muita temeridade. O homem de orgulho, de presunção, simplesmente diz: eu não preciso de Deus para ser pleno, para ser feliz, para ter uma vida de entusiasmo. Este é o grande mal do homem. Mas o homem cometeu não foi somente este mal, ele cometeu 2 males. O primeiro, deixar a Deus o manancial de águas vivas. Agora o homem, na sua loucura, ele comete um segundo mal. Ele agora cava cisternas para armazenar um pouquinho de água que ele pega da chuva e coloca lá para garantir a sua existência. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Quão tolo é o homem. O homem, por causa do orgulho, por causa da presunção, por causa da arrogância, o homem prefere uma cisterna rota. Você coloca lá 3, 4, 5 litros d'água, quando vai olhar, a água já foi embora, porque a cisterna está rachada. E a água não pode ser mantida numa cisterna rota. Ainda que não fosse rota a cisterna, como é que você troca um manancial de águas vivas por uma cisterna? Não faz sentido. Então Deus está dizendo assim: olha, o primeiro mal é que o homem me abandonou. O homem não quer a mim como sendo a fonte de tudo que o homem precisa para ter uma vida plena. Isso é mal. Isso é ruim. Isso é perverso. Agora o segundo mal é mais perverso do que o primeiro. Porque o primeiro, o homem abandona a Deus. Está certo? Tudo bem? Agora o segundo, ele diz: eu tenho algo melhor do que Deus. Eu tenho algo melhor do que o manancial. E o que você tem de melhor? Aquilo que eu mesmo sou capaz de produzir e de realizar. Essa cisterna rota é o seu emprego. Essa cisterna rota é o seu dinheiro. É aquilo que você pode produzir. Essa cisterna rota são os seus incansáveis estudos. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação. Pastor, mas essas coisas são boas. Lógico que são boas. Lógico que são boas. Estude, faça o seu mestrado, faça seu doutorado, faça o pós-doutorado, não tem problema. O problema é que você deixou a Deus. Por que você não pode ficar com Deus e colocar os seus estudos em segundo plano? Por que não privilegiar a Deus, que é a única causa primária de todas as coisas, capaz de nos dar vida plena? Por que você não pode ter seu carro? Pode. O problema é que nós confiamos em tudo, menos no manancial de águas vivas. O manancial, ele é bom para colocar numa pregação, mas na vera mesmo, o que vale é a minha capacidade de me proteger do coronavírus. 3 vacinas, imunizado, máscara não tira de jeito nenhum, e não deve tomar vacina. Não interprete, não torça o sentido das minhas palavras. Eu disse estude, mas não abandone o manancial. E não faça dos seus estudos uma cisterna.
Faça dos seus estudos um meio de melhor expressar a glória de Deus. Você confia muito mais na sua vacina. Não estou dizendo para não vacinar, vacine. Eu mesmo vacinei 2 vezes. A terceira eu estou pensando se eu vou tomar. Porque a primeira eu quase morri. Verdade. A segunda dose eu quase fui. A terceira eu falei, não, eu acho que eu vou dar a terceira, eu não escapo. Que eu tomo e fico viralizado. Verdade, eu prostro. Não, calma. Eu vou decidir. Viu? Eu vou decidir. Vocês devem tomar, irmãos. O problema é que eu não estou fiado na vacina, nem na máscara, nem no álcool. Está em Deus. E se eu morrer, estarei com Ele. Ela fala, será? Mas pensou. Não morre de coronavírus, mas morre de AVC. Aneurisma. Vamos pensar, queridos. 2 males, olha o texto. Não vamos parar não, porque o texto é muito maravilhoso. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo, ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Por que aqui no caso é Israel, mas falando da humanidade, por que o homem veio a se tornar presa? Presa de quê? Presa das enfermidades, do medo da enfermidade, do medo da morte, da insegurança, da angústia, da depressão, da maldade. Por que o homem veio a se tornar presa? Por que o homem anda nesse vazio existencial, enquanto tem ao seu alcance, perto de você, na sua boca e no seu coração, o manancial de águas vivas? Olha a resposta, versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Ou seja, estão destruídos. Até os filhos de Mênfis e de Téfnis te pastaram o alto da cabeça. 17. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? É uma pergunta retórica. Em outras palavras, tudo isso te aconteceu por teres abandonado o Senhor que te guiavas pelo caminho. Ou seja, o Senhor nos toma pelas mãos. Você está sendo guiado pelas mãos de Deus todos os dias. Deus nos conduzindo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Por que você resiste tanto a entregar a sua vida de fato e de verdade aos cuidados do Senhor? Há um texto interessante, João capítulo 4, quando fala sobre a mulher samaritana. É um texto cheio de figuras que precisam de ser compreendidas. O Evangelho de João é um livro que tem como proposta apresentar a Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não torça o sentido das palavras. Vida em abundância é uma vida de entusiasmo, uma vida cheia de Deus. Não é uma vida cheia de bens materiais. Pode vir os bens materiais, e se vier, melhor ainda, né? Ou não? Ah, não quero, não quero. Você quer? Não, que venha, glória a Deus. Agora, a grande questão é que quando diz que ele veio trazer vida e vida em abundância, ele quer dizer, olha, se você tiver uma vida de entusiasmo, ou seja, cheia de Deus, possuída por Deus, aí você poderá falar como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai abalar
as angústias vão cessar. Sabe quais são os motivos das nossas angústias? Você sabe? A razão das nossas angústias? A nossa angústia é quando o nosso braço é curto demais para alcançar o que nós queremos, e você não alcança, e o outro tem um braço mais comprido que o seu e alcança. Isso te causa angústia. Nós ficamos angustiados quando por egoísmo queremos manter uma pessoa viva ao nosso lado, ainda que ela não tenha nenhuma condição de se manter viva, mas você quer que ela fique viva, toda comida, toda doída, cheia de morfina, mas viva. Você não quer que a pessoa descanse. Aí, como você é incapaz de segurar a pessoa do seu lado, ela vai mesmo, aí você se angustia. Ou seja, a nossa depressão, a nossa angústia, ela é simplesmente a revolta de nós não conseguirmos conquistar aquilo que nós tanto queremos. Daí é que o Evangelho de João diz: olha, Jesus veio para te dar vida plena, para te libertar de todo egoísmo, de toda força interior negativa que te vai sofrer tanto. Porque quando as coisas não forem bem, você vai estar pleno de Deus. Mas como pode você estar assim tão pleno? Você diz: porque a minha segurança ninguém pode tomar. Não é o governo presente, nem o atual, nem o futuro. Não é o vírus, nem a vacina. Vocês entendem? Porque tudo o que é terreno e passageiro, nada pode tocar. Portanto, quando João escreve o seu evangelho, ele apresenta 8 sinais. Os milagres que Jesus realizava, João chama de sinais. Ou seja, ali são textos que apresentam uma face de um acontecimento corriqueiro do dia a dia, mas que significa verdades espirituais, que apontam para verdades espirituais. E o caso da mulher samaritana é um caso muito típico, porque nós vemos ali uma pessoa que, como o próprio texto vai sendo construído, Jesus se aproxima daquele poço, se assenta à beira daquele poço e diz que Jesus estava cansado, exausto, com sede. Ou seja, mostra que no próprio Cristo, ele se identificava com os problemas e dificuldades humanas. Ou seja, ele se fez homem como nós e sofria das mesmas questões que todos os homens sofrem, mas ali ele estava para trazer uma solução para aquela mulher que ia todos os dias buscar água naquele poço. E aquele poço era chamado o Poço de Jacó, como ela própria iria dizer para Jesus, né? Este é o poço que o nosso pai Jacó deu de presente ao seu filho José, e que ele próprio tomou da água desse poço, e também os seus empregados beberam desse poço, os seus animais. E agora aquele poço tinha ficado na história, tinha ganho uma tradição, de modo agora que aquele poço era visto como algo muito grande. Até hoje, né? As pessoas vão àquelas regiões e elas chegam lá e têm que comprar um copinho ou dois por $1 ou $2, que eles vendem um pouquinho daquela água do poço de Jacó. Eu não quero nem de graça. Que dirá eu pagar para levar um pouco da água do poço de Jacó, que a Escritura diz que o próprio Jesus declara que não tinha nenhum valor em si mesmo, mas é a cultura da religião. Aquele poço representa aquilo que o homem é capaz de fazer para si mesmo e de legar para outros. Jesus então, dizendo para aquela mulher, ele diz: ah, se tu conheceras o dom de Deus. Quanta ternura há nas palavras de Jesus. Imagine Jesus, o eterno, olhando para a mulher com um balde d'água, um balde. Ela iria buscar água, e ali está o próprio Deus. Afinal, estava ali o manancial de águas vivas, olhando para aquela mulher. Imagina que aquela mulher somos todos nós. E imagine o próprio Deus, enquanto o manancial de águas vivas, diante daquela cena, uma mulher amargurada,
sofrida, vazia, sedenta. E Jesus fala: esse tem muito peso, não tem? Se tu conhecesses o dom de Deus. Em outras palavras, você só vem ainda a esse poço, só julga necessário esse poço, porque você não conhece o dom de Deus. O contraste ali é o poço e o dom de Deus. E aí fica agora a seu critério. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E esta água viva seria uma fonte dentro de você. Mas não é apenas uma fonte, é uma fonte que jorra, que transborda, que te enche e alcança outras pessoas, porque essa fonte jorra para a vida eterna. Ou seja, você vai ter agora uma plenitude de vida, vai ter uma razão da sua existência. E então, quando Jesus disse isso, a mulher falou para Jesus: Senhor, então dá-me desta água, para que eu não precise vir aqui todos os dias e tomar desta água, e buscar desta água. Ou seja, o modo está muito claro aqui. Como nós podemos alcançar essa plenitude, esses rios de águas vivas dentro de nós? Jesus disse: se tu soubesses, tu lhe pedirias. E a mulher disse: Senhor, dá-me desta água. Ou seja, o caminho, a resposta, o segredo está em você, está em mim. Ou seja, você precisa pedir. Fala a verdade para mim. Deve ter alguma angústia no seu coração, de alguma natureza. Deve haver uma tristeza de alguma natureza. Deve haver aí uma solidão. Deve haver um medo. Deve haver uma angústia. Não há nenhum homem que diga: não, eu sou totalmente imune a essas coisas. Não. Nós vivemos num século, inclusive, doente. Você é um bom cristão. Eu sei que você é um bom cristão. Aqui só temos bons cristãos. Ser bom cristão não significa que você é o cristão ideal. Ser bom cristão é reconhecer todas as suas limitações e desejar ardentemente por Cristo, para que Ele mude sua vida. Isso é ser um bom cristão. Agora, sabendo que todos nós, eu também, quando eu pensava essa palavra, eu pensava em mim. Eu tenho os meus dilemas. Eu tenho as minhas fragilidades. As pessoas pensam geralmente que pastores não têm essas coisas, né, Josué? E não sabe que eu tenho uma família como você tem a sua família. Eu tenho esposa como você tem, ou esposo. Eu tenho filhos. Eu tenho preocupações. Eu tenho uma vida igual à sua. Até parece que eu estou tentando convencer vocês a acreditarem nisso. Como se fosse Jesus dizendo, né? Ele se fez participante, carne e sangue, a nossa semelhança. Eu sou igual a vocês, participante igual a vocês, de carne e sangue. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, os mesmos medos. Mas Jesus disse: se tu soubesses. Eu quero que você vá para casa hoje com as palavras de Jesus no seu coração soando. Tu lhe pedirias água viva. Peça. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar esses rios de águas vivas. Eu quero não mais me atormentar e nem ser atormentado por qualquer das vicissitudes dessa vida. Lógico que eu vou me empenhar a realizar aqui na terra o melhor possível de tudo que eu empreender.
Eu quero ser diligente nos estudos, quero ser diligente no trabalho, quero ser diligente na família, quero ser diligente. Agora, Senhor, eu quero, sobretudo, experimentar esses rios de águas vivas. E tem mais, ele fala assim, mas como pode? Onde é que ele está? De onde ele vem? E aí vem Paulo respondendo, a palavra está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás pleno. Ser salvo é ser pleno. Não tem como ser salvo sem ser pleno. A salvação é o próprio Deus em nós, que nos salva de nós mesmos e de tudo aquilo que possa, porventura, tirar de nós essa grande bênção da vida eterna. Ah, se tu soubesses quem é o que te pede. Nosso grande desafio, se você precisa, porque se você não precisa, então bobagem. Você pode continuar com o seu poço de Jacó, com a sua cisterna rota. Mas se você sabe que todos os seus esforços não têm sido suficientes, que tal começar a pedir? Senhor, eu quero.